No começo, eu achei que era só uma fase. Depois, percebi que ninguém estava mais voltando. Tenho 91 anos. Quando falo isso em voz alta, parece um número que não combina comigo por dentro. Eu ainda lembro do cheiro da casa onde cresci, do barulho da rua quando eu era menino, do jeito que minha mãe me chamava para jantar. Mas o corpo não acompanha mais essas lembranças. Ele acorda devagar, dói em lugares que eu nem sabia que existiam, e a casa acorda em silêncio comigo. No início, esse silêncio parecia descanso. Depois de uma vida inteira trabalhando, criando filhos, resolvendo problemas, eu achei que o silêncio fosse um prêmio. Achei que finalmente teria tempo. Tempo para sentar, pensar, observar o dia passar pela janela. Mas o silêncio muda quando ele se estende demais. Ele deixa de ser descanso e vira presença. Uma presença que ocupa todos os cantos. Houve um dia específico em que eu percebi isso. Não foi nada grandioso, não houve briga, nem despedida, nem porta batendo. Foi uma tarde comum. O telefone estava ao meu lado, como sempre. Eu tinha deixado ele ali desde a manhã. Olhava de vez em quando, como quem olha um relógio que parou. Esperei até escurecer. Ninguém ligou. No dia seguinte também não. Depois disso, parei de contar os dias. As pessoas não somem de uma vez. Elas vão ficando menos. Menos mensagens, menos visitas, menos perguntas como "E você, como está?". No começo, ainda dizem que é correria, trabalho, vida. E eu acreditava. Eu também já fui essa pessoa ocupada. Eu também já disse, depois eu passo, qualquer dia eu ligo. Sempre existe um depois, até que não existe mais. Passei a vida acreditando que presença era estar junto fisicamente. Sentar à mesa, dividir o mesmo espaço, dormir sobre o mesmo teto. Só muito tarde eu entendi que presença é outra coisa. É ser lembrado quando não se está ali. É alguém pensar em você sem motivo aparente. É seu nome atravessar o dia de outra pessoa. Isso vai desaparecendo aos poucos, como um som que se afasta. Lembro do tempo em que a casa era barulhenta. Não era uma casa grande, mas parecia cheia. Havia risadas, discussões bobas, portas abrindo e fechando, gente reclamando do calor, do frio, da comida. Eu reclamava também, às vezes sonhava com silêncio. Hoje, eu daria qualquer coisa para ouvir alguém reclamar do barulho da televisão. Existe uma solidão diferente daquela que a gente imagina quando é jovem. Não é estar sozinho em um lugar vazio, é estar rodeado de coisas que já fizeram sentido. Fotos nas paredes, objetos que não se usam mais, uma cadeira vazia que ninguém ocupa. Tudo permanece, menos as pessoas. E isso confunde a cabeça, porque o mundo não parece ter acabado, mas algo dentro dele acabou. Durante muitos anos, eu achei que a solidão fosse escolha. Achava que quem era solitário tinha se afastado do mundo, tinha feito algo errado, tinha fechado portas. Hoje eu sei que muitas vezes ela chega mesmo quando você fez tudo certo. Criou filhos, foi presente, trabalhou duro, esteve lá quando precisaram. A solidão não pede permissão. Ela simplesmente se instala quando os outros seguem adiante. Não culpo ninguém. Isso é importante dizer. A vida não anda rápido para quem ainda está no meio dela. Os dias ficam cheios, as preocupações se multiplicam. Eu entendo isso porque já estive desse lado. Só não sabia como era ficar aqui, parado, vendo tudo passar. Ninguém me avisou que a solidão seria assim. Não avisaram que ela não dói de uma vez. Ela cansa. Há dias em que eu falo sozinho, não porque perdi a razão, mas porque a voz precisa sair. Se ela fica só dentro da cabeça, pesa. Às vezes comento sobre o tempo, às vezes faço uma pergunta em voz alta, mesmo sabendo que não haverá resposta. Outras vezes fico em silêncio absoluto, como se estivesse esperando alguém entrar pela porta errada. O que mais dói não é a ausência em datas importantes, não é o aniversário esquecido ou o feriado vazio. O que mais dói são os dias comuns, aqueles que não têm motivo para ligação, aqueles em que nada acontece. É nesses dias que você percebe que virou um intervalo na vida dos outros, não mais um ponto fixo. Eu passei muitos anos adiando conversas. Sempre achei que teria tempo para dizer o quanto certas pessoas eram importantes,
tempo para perguntar mais, ouvir mais, estar mais. O trabalho parecia urgente, as contas pareciam urgentes, o futuro parecia urgente. E agora, o futuro chegou, e ele é silencioso demais. Às vezes me pergunto em que momento exato tudo mudou. Não encontro uma resposta clara. Talvez não exista um momento, talvez seja apenas o acúmulo de pequenos afastamentos que ninguém percebe enquanto está acontecendo. Um convite recusado aqui, uma visita adiada ali, depois a gente conversa, até que o depois vira nunca. Eu ainda gosto de observar as pessoas. Quando sento em um banco de praça, vejo casais jovens reclamando do celular, crianças correndo, gente apressada indo para algum lugar. Todos parecem tão ocupados vivendo que não percebem o quanto isso é raro. Eu queria dizer algo a eles, mas não digo. Cada um precisa descobrir no próprio tempo. O mais estranho é que, por dentro, eu ainda sou o mesmo. Tenho as mesmas memórias, os mesmos pensamentos, os mesmos medos. Mas o mundo passa a tratar você como alguém que já terminou a história, como se o capítulo final tivesse sido escrito sem te avisar. E você continua ali, lendo páginas em branco. Eu não tenho uma grande revelação, não tenho uma frase bonita para fechar tudo isso. A solidão não me transformou em alguém melhor ou pior. Ela apenas revelou coisas que eu não via quando havia barulho demais. Revelou o quanto a presença é frágil, o quanto o tempo engana, o quanto a gente acredita que sempre haverá outra chance. Hoje, quando a noite chega e a casa escurece, eu fico sentado, ouvindo os sons distantes da rua. Um carro passando, um cachorro latindo, às vezes uma risada longe demais para ser minha. E fico pensando se em algum lugar alguém ainda pensa em mim sem perceber. Talvez a solidão seja isso, não a falta de pessoas ao redor, mas a dúvida constante se ainda se vive em algum lugar além da própria memória. E essa é uma pergunta que aos 91 anos eu ainda não consegui responder.